Nesta porção da Torá, nós temos algumas instruções que o Eterno transmitiu ao povo de Israel através de Moshe, bastante importantes, porque a instrução que foi dada de forma perfeita, de forma clara, nem sempre foi cumprida pelo povo de Israel. Mas a palavra foi dita, e isso colocou a responsabilidade na mão daquelas pessoas. Quando nós ouvimos a palavra do Eterno, nós temos que assumir uma responsabilidade, a responsabilidade de obedecer, a responsabilidade de nós vivermos por aquilo que o Eterno disse. Então, quando ele se referiu para o povo de Israel a respeito do que eles deveriam fazer, da forma como eles deveriam agir, nós vamos ver coisas muito importantes. Algumas das instruções foram bastante específicas a respeito do povo de Israel. Primeiro, vocês vão entrar naquela terra que eu prometi, e quando chegar lá, vão ter que tirar da terra tudo aquilo que afronta o entendimento e a comunhão com seu Deus. Então, todos aqueles ídolos, aqueles deuses, aquelas colunas, tudo que era objeto de idolatria, tinha que ser completamente removido, tirado, despedaçado, desaparecer. Isso, obviamente, está associado até mesmo ao fato de que as próprias pessoas deveriam ser eliminadas. Para quê? Para que não influenciasse o povo de Israel. E outra coisa também, nem sequer perguntem como é que essas nações adoravam seus deuses, porque vamos fazer do mesmo jeito para o nosso Deus. Não, de forma nenhuma. Não temos que copiar os outros para adorar nosso Deus. Por quê? Porque o Eterno já disse como nós devemos adorá-lo. Então não temos que copiar as outras pessoas. Então essa instrução foi bastante específica para o povo de Israel. Mas um ponto me chamou a atenção no que o Eterno colocou ali como instrução para o seu povo. Até agora vocês têm decidido as coisas de acordo com a sua vontade. Até agora vocês têm dirigido a sua vida conforme aquilo que vocês escolheram. A partir do momento em que vocês se estabelecerem aonde o Eterno quer que vocês estejam, a partir de agora vocês não devem mais decidir as coisas segundo a sua vontade. Não escolham mais segundo o seu entendimento. Não tomem decisões pelas suas próprias conclusões. A partir de agora vocês devem ser dirigidos pelo Eterno. Ele dirá a vocês o que vocês devem fazer. Ele dirá para vocês o que é o certo e o que é o errado. Isso tinha que ser uma característica do povo de Israel. Por quê? Porque como aquele que seria chamado povo de Deus, só poderia ser chamado povo de Deus se andasse segundo a instrução do Eterno. Porque se cada pessoa decide por si próprio o que é o certo e o que é errado, então não há instrução da parte do Eterno. Cada pessoa vai escolher de um jeito. Porque assim fazem os gentios. Cada um decide por si mesmo. Cada um acha o que acha. O que pensa de si próprio. E, obviamente, encontraremos muitos conflitos de opinião. Obviamente, o nosso Deus nos deu a capacidade para isto. E por que Ele deu essa capacidade? Para nós sermos provados. Para que nós tenhamos a capacidade de pensarmos por nós mesmos, mas eventualmente vamos abdicar desse direito para que a vontade do Eterno prevaleça. Porque nós temos também a capacidade de entender e admitir que a direção do Eterno é muito mais adequada, que é muito mais correta do que a que nós podemos concluir. Geralmente, quando tomamos decisões pelo nosso entendimento, nós muitas vezes erramos. Na realidade, mais erramos do que acertamos. Principalmente no que diz respeito às coisas que vão além do material. Se das coisas que nós vemos, nós já temos facilidade de errar, mais ainda daquilo do que não podemos ver.
então filosofamos, então imaginamos, então criamos, e muitas vezes saímos da verdade. E aí, conforme o pensamento filosófico, cada um terá a sua própria verdade. Enquanto o povo estava no deserto, eles acabavam fazendo muito disto. Mas Moisés estava sempre em cima, orientando, falando, e haveria um tempo que Moisés não estaria mais ali. E as pessoas andariam pela sua própria cabeça. E quantas vezes o povo de Israel sofreu as consequências porque decidiu por si mesmo. Decidiu por si mesmo e por isso decidiu errado. E porque decidiu errado, sofreu. Sofreu em muitos aspectos. Sofreu perdendo pessoas que morreram. Morreram porque povos inimigos infligiram castigo a Israel. Muitas vezes perderam batalhas à custa de muitas vidas. Muitas vezes, ou algumas vezes, perderam o seu território. Muitas vezes a sua produção era confiscada, era roubada. Muitas vezes eles eram simplesmente humilhados. Ficavam subordinados a outros povos. E mais de uma vez perderam a posse da sua terra. Tudo isto era um exemplo. Era um modelo. Uma coisa que nós precisaríamos saber para nós não fazermos a mesma coisa. Aí nós vemos a instrução que recebemos da parte do Eterno pela palavra, não somente dos profetas, que também mostraram tantas coisas, consequências dos erros, das más decisões, mas quando chegamos naquela instrução que foi escrita por um dos Talmidim, mais destacados entre os Talmidim de Yeshua, aquele que era até mesmo mais chegado, aquele que, conforme ele descreve, aquele que ficava constantemente ao ombro de Yeshua, e que dizia que era amado por Yeshua. Essa pessoa que era bastante chegada com Yeshua, escreveu algo importante, que não podemos nos descuidar. É um alerta, principalmente para aqueles que deram um passo para Yeshua. Nós sabemos pelas Escrituras que a decisão de seguir Yeshua é o ponto focal, é o foco de toda a Torá, desde a revelação lá em Bereshit, lá em Gênesis, até o última frase, último capítulo, última frase escrita que nós temos aqui, que chamamos Bíblia. Tudo isto aponta para Yeshua. Ele é o foco para nós. É a coisa mais importante para nós. E se Yeshua não for importante para alguém, essa pessoa está completamente fora do contexto. Está fora de qualquer ligação com o Eterno. Porque tudo está focado em Yeshua. E o que significa isto? Bem, o texto da Torá nos diz bem claramente que nós temos um adversário que se opõe a nós e quer nos afastar do Eterno para, desta maneira, atingir o Eterno. O adversário, Satã, que é assim que se traduz, esse designativo, Satã, ele desde o princípio tenta afastar a criação do Eterno, porque ele sabe que o Eterno tem amor a esta criação. Deus tem amor, principalmente ao ser humano que ele criou. E a única maneira que Satã tem de atingir o Eterno é nos afastando, porque é o que decepciona a Deus. Porque o Eterno tem prazer naqueles que se chegam a Ele. E Deus não tem prazer na morte daqueles que estão afastados. Isso as Escrituras deixam bem claras para nós. E se Deus não se agrada, é isso que o adversário quer fazer, afastar as pessoas. E como ele vai afastar? Ele não tem poder de agarrar uma pessoa e impedi-la de se aproximar do Eterno, se ela quiser se aproximar do Eterno. Ele não tem esse poder nem essa autoridade. E toda pessoa que decide resistir
resistir aos seus ataques e decide obedecer o Eterno, para ele é uma derrota. Ele perde, porque ele não tem como mudar isto. O adversário não pode alterar isto. E por isso que Hanan mesmo disse: resisti a Satã e ele fugirá de vocês. Ele é bem claro nisto. E agora, quando ele disse também que a maneira que a artimanha mais eficiente que o adversário tem é sutilmente trazer enganos. Agora, se tem uma coisa que nós temos que sempre ser prudentes, todo exército cujos generais ou líderes julgavam ser invencíveis, a sua arrogância foi a sua destruição. Ontem mesmo nós lemos um texto de Crônicas a respeito do rei Asa, em que ele tinha um exército de 580 mil homens. E que ele foi atacado por um exército, o exército que vinha de longe, com 1 milhão de soldados e 300 carros. Ou seja, um exército mais do que o dobro maior e mais bem equipado. Que aos olhos de qualquer um era a melhor maneira fazer um tratado de paz, melhor fazer uma negociação, melhor se render do que trazer uma destruição inútil. Mas o rei Asa, ele se voltou ao seu Deus e clamou ao seu Deus, e o seu Deus o ouviu. E falou através dos profetas: você pode enfrentar, porque eu vou dar a vitória para vocês. E aquele exército que com certeza os líderes, os generais julgavam: nós com 1.300.000 contra 580, vai ser fácil. Vamos vencer fácil essa batalha. Ele saiu destruído, envergonhado e totalmente derrotado, sem poder fazer qualquer tipo de resistência. E tudo que tinham conquistado perderam por causa da arrogância. Então uma coisa que é importante nós entendermos é isto, que a artimanha de Satã é levar-nos a achar que podemos saber muitas coisas por nós mesmos. E ele usa do engano. O engano é uma coisa terrível. E ninguém pode dizer: não, eu não sou enganado, ninguém me engana. A arrogância derruba as pessoas. Nós precisamos sim dar atenção ao alerta. Não é por nossa capacidade que não seremos enganados, mas sim por nos submetermos à direção do Eterno, porque o Eterno nos alerta para não sermos enganados. Mas no momento que nós fazemos o julgamento pessoal, quando achamos as coisas, facilmente somos enganados. Quando achamos que temos competência e capacidade, facilmente seremos enganados. E como é que o nosso adversário faz isto? Bem, primeiro, não confiar em qualquer espírito. Obviamente, o texto está dizendo que qualquer espírito numa reunião em que invocam espíritos e ali um espírito fala. Não é isso, não. Por isso, com certeza, qualquer pessoa que conhece a Deus não vai se envolver com isto. Mas é a respeito daquilo que o adversário sutilmente vai agir no nosso ouvido, usando dos seus meios para transmitir uma ideia. Como que o adversário pode transmitir uma informação? Ele tem muitos meios. Tem muitos meios. Além dos seus meios sutis, ainda nós mesmos já inventamos meios para ele usar. Então, todas as formas de comunicação que nós possamos imaginar, o adversário pode utilizar. E o problema não está na forma de comunicação. O problema não é o meio que ele usa, mas a mensagem. O grande problema é o recado que é dado, que nós vamos ouvir
e vamos dar ou não a devida atenção. Então a recomendação aqui, queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ainda que não seja tão comum nos dias de hoje utilizarmos um designativo de profeta para uma pessoa, muitas vezes as pessoas exercem essa atividade. Alguns são realmente usados pelo Eterno, transmitindo a mensagem, o recado do Eterno. Outros são portadores de recados, só que não do Eterno. E muitos desses portadores de recados que não são usados pelo Eterno são com certeza usados pelo adversário. Então nós temos que ter uma responsabilidade. Em uma guerra, quando estamos no campo de batalha, nenhum soldado pode se dar ao luxo de descuidar, de baixar a guarda, baixar a vigilância. Porque no momento em que alguém se descuida, é o momento em que o inimigo aproveita. Em uma guerra, nós temos que observar o inimigo o tempo todo. Se você não observar, você perde oportunidades. Então, se alguém quer vencer um outro, você tem que observar. No momento que ele se descuidar, você aproveita. Então, na hora que nós nos descuidarmos, o inimigo vai aproveitar. Então, é isso que nosso amigo Yohanan, nosso irmão messiânico, ele, com muita propriedade e na unção do Ruach, nos alerta sobre isto. Não deem atenção a qualquer um que fala, porque o nosso adversário pode usar qualquer pessoa. Nós não sondamos o coração das pessoas. Nenhum de nós tem capacidade para isto. Não existe o dom de sondar corações. Isso o Eterno não passa para ninguém. Isso é atributo exclusivo do nosso Deus. Só Ele sonda os corações. Nós podemos imaginar que alguma pessoa tem alguma coisa contra nós porque nós pensamos e ela não tem. E às vezes podemos imaginar que aquela pessoa é nossa amiga, mas de verdade não é. O único que pode saber disso é aquele que sonda os corações. Só o nosso Deus sabe. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas que damos muita consideração são aquelas que nos enganam. Então nós não temos que dar atenção para a opinião das pessoas, mas nós temos que deixar que o próprio Espírito de Deus fale conosco. A recomendação de Yohanan é justamente esta. Podemos reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que reconhece que Yeshua, o Messias, veio como ser humano, procede de Deus. E todo espírito que não reconhece Yeshua, não procede de Deus. De fato, este é o espírito do anti-Messias. Vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele já está aqui, já está no mundo. Quando Yohanan escreveu isto, estava ainda no 1º século. E muitos acham ainda que o espírito do antimessias ainda virá. Não. A pessoa, o personagem do antimessias está para vir. Mas o espírito do antimessias já atua há muito tempo. E ele procura enganar as pessoas. E nós vemos quantas pessoas têm sido ludibriadas. Têm dado ouvidos para coisas que, ao invés de aproximar, afastam. E nós temos que tomar muito cuidado. Só a palavra do Eterno, revelada na Torá. O que é a Torá? A Torá é a instrução do nosso Deus. Então, o que envolve a Torá? Nós, como messiânicos, sabemos o que é a Torá. A Torá envolve todo o Tanar, óbvio. Não somente os livros de Moshe, que são a revelação do Eterno, mas também os outros escritos que foram inspirados por profetas. E nós temos os registros que trazem informações importantes.
E acima de tudo, o Brit Hadashah. Porque ele registra o que Yeshua veio fazer, o que ele veio ensinar, que é dar clareza em todo o resto da Torá. Então é revelação também. Então o Brit Hadashah podemos chamar perfeitamente como Torá, porque é a instrução do Eterno. E uma palavra como esta de Hanan é Torá, porque nos dá uma instrução importante que nós temos que tomar cuidado. É muito fácil darmos ouvidos para pessoas que aparentam erudição. Como as pessoas se deixam envolver e impressionar com a pessoa que tem aquela aparência de grande conhecimento. Tem pessoas que valorizam aquele que tem um monte de diplomas pendurado na parede. Aquela pessoa estudou muito. A vida prática mostra que um diploma não faz o bom profissional. A vida prática mostra. Isso aí eu já vi, eu acredito que todo mundo já pôde ver. Pessoas que estudaram, tiraram diploma, mas na hora de exercer uma atividade, não é aquilo que se espera. É frustrante, a pessoa é incompetente. A pessoa não consegue ter criatividade, não consegue entender as coisas. E outros, às vezes, com até menos conhecimento, têm mais facilidade de entender. Então não é isto, nós não podemos nos impressionar com isto. Uma coisa que nós encontramos nas Escrituras é quanto o próprio Rei Shlomo, ele enfatizava a importância da sabedoria. A sabedoria pode vir de pessoas com pouca cultura. E a falta de sabedoria pode vir de pessoas com bastante cultura. Porque a melhor coisa que tem da sabedoria é sabermos usar o conhecimento que nós temos. Uma pessoa pode ter pouco conhecimento, mas aquele pouco conhecimento é muito bem usado. E uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas não sabe usar nada do seu conhecimento. Então, Yohanan estava transmitindo essa mensagem, não era porque ele fosse uma pessoa tão culta. Com certeza, Shaul era mais culto, muitas outras pessoas deveriam ser mais cultas do que ele. Mas ele tinha uma coisa, uma grande sabedoria dada pelo Ruach. E nós todos temos esse acesso. Nós todos temos esse recurso de buscarmos em Yeshua realmente a solução para todas as nossas dúvidas. Algumas pessoas têm dúvidas e procuram em vários meios e vão encontrar várias respostas. E aí vai usar o seu entendimento para escolher a que mais lhe convém. É o que muitas vezes acontece. Mas nem sempre essa busca resulta em deixa eu procurar a resposta que seja a certa. Às vezes a resposta certa não convém, mas ela é a certa. Então o que eu vou escolher? A que convém ou a que é certa? Quem é amigo da verdade quer sempre o certo. Quem é amigo de Deus, quem é amigo de Yeshua, como ele mesmo disse, vai querer sempre a verdade. Porque Yeshua mesmo disse que ele é a verdade. E nós temos que dar valor a isto. Vamos tomar cuidado. O mundo tem muitas coisas que nos assediam para nos afastar do nosso Deus. Mas se tem uma coisa que é importante é nos aproximarmos do nosso Deus. Realmente vivermos em comunhão com Ele. Não viver em filosofia e pensamentos, mas viver em intimidade prática, em experiência de vida com o nosso Deus. Em prática que implica em experimentarmos a nossa vida, o que é a presença do nosso Deus. Nós erramos. Muitas vezes erramos. E uma das grandes coisas que nós aprendemos de Yeshua é que nós erramos, mas podemos corrigir. Não há nenhum erro que a gente cometa que não possa ser corrigido. É só nós reconhecermos e tomarmos uma atitude, tomarmos uma posição. Mas a intransigência leva as pessoas à destruição. Porque a intransigência faz com que a pessoa não admita que erra. A intransigência faz a pessoa permanecer no erro, por não querer admitir que pode estar errado e que precisa ser mudado. Toda essa instrução
é útil para nós. Porque o desejo do nosso Deus é a nossa felicidade. O desejo do nosso Deus é a nossa alegria. O desejo do nosso Deus é experimentarmos a verdadeira paz. E só alcançaremos isso com o esforço de nossa parte. O esforço de negarmos-nos a nós mesmos e deixarmos que o Espírito de Deus fale conosco. E atentarmos que muitas pessoas que falam com erudição não têm o Espírito de Deus em suas vidas. A pessoa pode ser a mais considerada, ser famosa pela sua cultura, mas se não tem o Espírito de Deus, deve ser totalmente ignorada, porque não tem a verdade. A presença do Ruach é algo fundamental. Yohanan deixa bem claro isto. Então, conforme disse Moshe para o povo de Israel, agora vocês não têm mais que pensar conforme a sua própria cabeça. A partir de agora temos que dirigir nossas vidas conforme a instrução direta do nosso Deus. Para quê? Para sermos abençoados. Conforme a palavra dita ao povo de Israel, que é para que eles pudessem prosperar, para que eles pudessem ficar em segurança, porque os inimigos não poderiam atacá-los, viveriam em tranquilidade, poderiam plantar, iriam colher, iriam viver em paz. E é assim que nós temos que fazer. Não vamos pensar mais por nós mesmos, mas vamos deixar que o Espírito de Deus nos faça saber todas as coisas. Então teremos paz, teremos segurança e não teremos os grandes problemas de errar, as consequências. O grande problema de cometermos erros é que trazemos consequências para nós e para outras pessoas. Mas se andarmos corretamente, só vamos experimentar o que tem de bom que o nosso Deus tem reservado para nós. Então vamos valorizar isto. Vamos valorizar grandemente aquilo que o nosso Deus nos oferece e vamos ser simplesmente obedientes a Ele. Não importa a opinião dos outros, importa que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Vamos ser fiéis.